no momento em que a Eva engravidou de Caim, para que viesse a ser contra os planos de Deus, nosso Pai. Este sim, o que está aqui em cima e embaixo, como a Terra e todos os outros planetas e estrelas, esse sim foi só Deus. Por isso, meu filhinho, Papa Pedro II, tu és a pessoa que vem escrevendo os assuntos que ainda não tinham sido escritos. Aí para você ver o tamanho das mensagens que é. Um livro que deve ser considerado tão grande como a Bíblia, escrita pelos grandes profetas, escrito pelos grandes profetas e os apóstolos. Vê a quantidade de pessoas que escreveram o livro que narra o começo da criação. Olhando nesse teu, dá para se notar que nenhum outro poderia escrever com tanta perfeição. O mais importante é a prova que está em cima da capa. Deus, que nenhum outro teve a assinatura do nosso bom Deus. A importância desse teu livro, meu filhinho, Papa Pedro II, é que ninguém veio a interferir, querendo se misturar contigo. Predestinado fosse a sozinho escrever, mas com a ajuda do Espírito Santo, como foi dado também aos que escreveram a Bíblia, para mostrar aos incrédulos que Deus presente sempre está no coração das pessoas que vêm honrando os seus ensinamentos, deixando de ser o que muitos pensam que são enviados de Deus, mas não são. São sim traidores, que só pensam em ter lucros. Então o Deus deles não é o mesmo que está contigo, meu filhinho. Jesus, meu santo filho, é ele que junto está desde o momento em que tua santa mãe engravidou. Foste escolhido para anunciar a sua vinda gloriosa, como estás fazendo, dando o máximo de respeito por tudo que é de mais sagrado, que é a Santa Missa. Ensinas como se deve estar as pessoas bem vestidas para receber o corpo de Jesus sacramentado. Maria Imaculada Conceição e Papa Pedro II. É importantíssimo. A gente que escreve, a gente não sabe nem o valor que tem o livro A Palavra Viva de Deus, né? Aos poucos é que eles vão dizendo o tamanho que é. É narrando bem, como diz a Nossa Senhora aqui. Diz ela que é assim, a Bíblia, que foi escrito, a Bíblia, pelos grandes profetas e os apóstolos. Vê a quantidade de pessoas que escreveram o livro, que narra o começo da criação. Para vocês terem uma ideia mais ou menos. E diz ela, olhando no teu livro, nesse teu, dá para se notar que nenhum outro poderia escrever com tanta perfeição. O mais importante é a prova que está acima da capa, que nem a Bíblia não tem. E ainda os sacerdotes têm, a maior parte, é contra o livro. Manda rasgar, manda queimar. Então é uma coisa que, se a pessoa soubesse o tamanho que é o livro, a palavra viva de Deus, faria dele, o livro, como a Bíblia, dar o máximo de respeito. Mas é o contrário. O tudo que a Nossa Senhora está falando aqui, é que na hora da Santa Missa, é o momento mais precioso que existe, dar o máximo de respeito.
E não certas coisas que a gente vê. Não é assim na presença de Deus. Tem que ser diferente. Não é, não. A pessoa pensa de um jeito e Deus queria que fosse de outro jeito. Mas o intruso veio se meter no meio. O padre tinha falado aí que Santa Catarina de Sena, aquela cena que ela teve, eu também tive. Então eu não inventei. Se eu inventei, ela também inventou. Para você ver o que Deus escolheu para anunciar a sua vinda gloriosa. No momento que eu fui chamado, eu sei que me levaram. Agora, quem foi, como é, não sei. Eu só sei que estava no outro mundo, tão lindo, que eu fiquei admirado da beleza que é que na Terra não existe. Mas acreditar, eu acho que foi bem pouco que eu falava e que falo até hoje. Santa Catarina de Sena teve isso aí também. Será que ela inventou? Então ela não era a santa, mas é uma santa. O que é que ela viu mais? Viu coisas que eu também vi. Quantas vezes ela viu ela separada do corpo dela? Também vi o meu. Estava eu deitado, descansando, sem dormir nada, só encostado. Gozado que as crianças eram tudo pequenas, eles gostavam de mexer nos pés, no cabelo. Naquele dia não entraram lá dentro do quarto. E eu em cima da casa, passei o forro, passei a telha, lá de cima eu olhava eu lá, encostado. Eu disse, meu Deus, tomara que não seja isso uma coisa da minha cabeça, porque senão estou ficando louco. Não é possível, nunca se viu falar isso. Agora eu vi sobre a cena dela que ela viu também. E eu caminhando por cima de Joinville, com ele, certo, era Jesus do lado, distante, que é mais ou menos 10 quilômetros da onde eu morava, eu podia ver eu lá, deitado na cama. Não deitado, encostado na cama. Veja que é uma história quase idêntica, né? Outra vez eu estava em um lugar que os outros que diziam. Outra vez foi aquela de eu comprar o remédio para o pobre e não tinha dinheiro também. Fiquei devendo, porque o outro não podia ficar devendo, porque ela não tinha nome, eu tinha. E quem foi que pagou o remédio? Diz o farmacêutico que foi eu. Mas eu não tenho recordação, porque eu não tinha dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, sim, mas não tinha. E o farmacêutico, não, mas você entrou no outro dia aqui e pagou, rapaz. Era tu, pois eu conheço tu. Só, até aí eu não estou entendendo nada. Que é de segunda e na quinta-feira que eu fui receber o dinheiro. E ele disse que no outro dia de manhã era o primeiro freguês que estava na farmácia, era eu, pagando. E quem é que pagou por mim? Não foi Jesus? Foi ele. Então são cenas lindas que, quando Deus escolhe a pessoa, já mostra quem é essa pessoa. Mas para o povo entender, precisa ter paciência. Precisa ter paciência. Ó, a pessoa tem, cada um tem o seu defeito. E eu é da minha vista, o padre é do ouvido. Mas tem que ter uma paciência na hora que estou escrevendo. Eu tenho que ter paciência. Eu disse, meu Deus, assim não dá, meu Deus. Está faltando visão. Como é que eu escrevo? A minha filha Graziella é que passa para mim, porque eu tenho muito erro de português, ela que passa. Pai, tem dia que o pai escreve bem, tem dia que não escreve. Eu digo, pois é falta às vezes de visão, não tem a visão certa. Mas graças a Deus, é uma das virtudes, é isso. É ter paciência na presença de Deus. É ter muita paciência, gente. Nunca seja apressado, nunca seja pessoa que você acha que tem que ser, sempre obedecendo a Deus. Ele obedeceu ao Pai. Tudo que ele passou na vida, nenhum passou. Obedecendo tudo até no pé da letra, na última hora. Sendo escarnecidos, escarrados, sendo bofeteados.
sendo crucificado, e aquela paciência. E ainda no fim, Pai, eu vos agradeço. Pai, eu vos agradeço. Mas ele falou, e que está escrito, porque deste a entender aos pequenininhos, escondesse aos que se acham interessantes e estudados, e disse, Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. É isso aí, gente. É que nós devemos meditar bem e ter um pouquinho de paciência, que Jesus está voltando ele. Não queira apressar. Ah, mas eles eram para ter vindo. Você pensa, mas ele não pensa assim. Porque ainda tem muitos que ainda, de certo, ainda vão se converter. É por isso que nós devemos ter paciência com a presença de Deus ao nosso lado. Em nome da Santíssima Trindade, vocês que estão aqui de lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.